Vamos para a palavra, porque ela é o nosso escudo. Pai querido e Pai amado, abre o nosso entendimento para a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, meu Deus, para os Teus ensinamentos. Senhor, nos revela o profundo, o oculto, o escondido da Tua palavra. Revela Tuas maravilhas na Tua santa palavra, meu Deus, nos curando, nos libertando, nos salvando, abrindo porta para nós através da Tua santa palavra. Dar a vitória a esse povo, e dai-me a vitória também. Assim eu te peço, em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 8. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Interessante, né, gente, que quando chega a aflição, o que acontece? Muitas pessoas se desesperam, não é verdade? Muitas pessoas chegam no desespero. Oh Deus querido, Deus de poder. Então, no momento da aflição, no momento desse desespero, pessoas acabam tomando decisões erradas. Pessoas acabam tomando caminhos errados por causa que estão aflitos, porque estão sem paciência. Então, a pessoa, quando está aflita, ela quer resolver o problema, ela quer sair da aflição. E é nesse momento, gente, que quando nós estamos aflitos, é que nós temos que vigiar mais. Porque muitas das vezes esse desespero que você está, essa aflição que você está, pode fazer você tomar uma decisão errada para a tua vida. Por isso que o Senhor fala aqui, para nós ter sempre paciência, né? Controle, domínio próprio e confiança em Deus. Paciência é você confiar em Deus. Porque você está vendo tudo errado na tua vida, você está vendo dar tudo errado, você está vendo as pessoas contra você, você está vendo pessoas que não te ajudam, e o que acontece? Você quer perder a paciência. E você aí quer, às vezes, tomar uma decisão que não é boa, porque você está sem pensar, sem saber o que vai fazer, né? Então não é assim, nesse momento que você está aí de aflição, não tome decisão na sua vida. Não tome decisão nesse momento que você está desesperado. Nesse momento que você está aflito, está desesperado, a melhor coisa que você faz, que nós podemos fazer é orar, é se derramar na presença do Senhor, é pedir socorro do Senhor. É você chegar e fechar a porta do teu quarto e falar para o Senhor, Senhor, me socorre, eu estou aflita, eu estou desesperada, eu estou sem direção. A melhor coisa é que quando você está aflito, desesperado, é dobrar o teu joelho e pedir socorro e não procurar tomar decisões nesse momento de desespero, nesse momento de aflição. É no momento de aflição que muitas das vezes tu manda teu esposo embora. Depois tu tá chorando porque ele foi embora. É nesse momento de desespero, nesse momento que você tá aí cansada. O amor fraternal, a paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E, finalmente, ser de todos de um mesmo sentimento. Difícil, né, gente? Hoje, nos últimos tempos que estamos vivendo, está difícil as pessoas serem do mesmo sentimento. E finalmente ser de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis. Olha só, temos que ter misericórdia, temos que ter amor pelas pessoas, mas hoje o que mais a gente está vivendo é a frieza no amor, né? Pessoas frias que não amam mais, pessoas que não são afáveis, pessoas que não têm esse sentimento aqui, louvado seja Deus engrandecido, que é para nós termos. E ele vai continuando, não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então a gente não tem que retribuir o mal com o mal. A pessoa vem, entra aqui para falar, o meu Deus é Satanás, né? Foi isso que ele colocou. Aí eu entrar lá na live dele e chegar lá com ele e dizer, o meu Deus é aquele que deu seu filho por amor a mim. Aí eu vou lá guerrear com ele. Não, eu não posso fazer isso.
eu não posso desrespeitar ele na crença dele, naquilo que ele pensa, naquilo que ele adora, não posso, não é verdade? Então, louvado seja Deus, engrandecido aqui o Senhor está nos ensinando, não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado, para abençoar vidas, né? Para abençoar as pessoas. Nós fomos chamados para fazer o bem, nós fomos chamados para abençoar vidas. Ele vai e continua, para que por herança alcanceis a bênção, porque é dando que se recebe, é abençoando que você é abençoado, não é verdade? Então, quanto mais você abençoa vidas, mais você será abençoado. Por quê? Porque você está alcançando a bênção. Não a bênção material, gente, mas a bênção espiritual, a salvação, o reino do céu. Porque hoje as pessoas comparam as bênçãos só com as bênçãos materiais, né? Elas não olham para as bênçãos como bênçãos espirituais. Porque quem quer amar a vida, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua. Olha só, do mal, e os seus lábios não falem engano. Lembra aqui que o Espírito Santo estava falando de fake? De pessoas que estão fazendo fake, que estão vivendo na mentira do fake? Olha só, olha o que o Senhor diz, olha o que ele fala. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua. Então, do mal, refreie a sua língua do mal. Paremos de falar do mal. Paremos de falar mal das pessoas. Paremos de falar mal. O que é mal? Você amaldiçoar os outros. Você amaldiçoar os outros. Parem de desejar mal para as pessoas. Pare de desejar mal para os teus inimigos. Eu prefiro pedir para Deus abençoar os meus inimigos, abençoar minhas inimigas, do que eu desejar mal para elas. Então é isso, gente, que a gente tem que fazer. Se estão desejando mal para nós, essa pessoa que entrou aqui, eu desejo que o Senhor salve ela, que o Senhor abençoe ela, que o Senhor liberte essa pessoa. É isso que o Senhor está falando aqui para nós. Louvado seja Deus engrandecido, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, né? Então eu oro pelos meus inimigos. Foi uma das coisas que Jesus me ensinou. Minha filha, ora, é teu inimigo, ora, é tua inimiga, ora. E eu oro para Deus abençoar. Eu oro para Deus libertar os meus inimigos, minhas inimigas. E aqui o Senhor está ensinando isso. Que nós devemos orar por esses, louvado seja Deus, nós não devemos desejar o mal, porque se nós não desejamos o mal a eles, Deus vai nos dar o bem, Deus vai fazer o bem por nós, porque nós não estamos desejando o mal para essas pessoas. E ele pega e diz aqui, para isso que foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida, ver os dias bons. Refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não fale engano, não fale mentiras. Louvado seja Deus engrandecido. Oh Deus querido, Deus de poder. O Senhor é bem claro, refreia, nós temos que refrear a língua para não desejar mal para os outros. Nós temos que refrear a nossa língua para não mentir. Eu que digo, né, tem umas pessoas que eu converso que eu digo assim, cada vez mais eu tenho que ficar calada. Cada vez mais eu vejo que eu tenho que falar menos. Cada vez mais eu vejo que eu tenho que ficar em silêncio. Em silêncio com o quê? Com esse tipo de pessoa. Porque hoje, uma palavrinha que nós falamos, gente, as pessoas interpretam mal. As pessoas entendem mal. As pessoas levam para o mal. As pessoas acham que é maldade. Então o Senhor está dizendo que a gente tem que ficar em silêncio mesmo. Cada vez mais nós temos que refrear a nossa língua do mal. Louvado seja Deus engrandecido. E os seus lábios não falem engano, não falem mentira. O Senhor cobra muito isso de nós. Não falem mentira, não façam mentira, não vivam na mentira, não vivam em fakes. Seja verdadeiro com as pessoas. O Senhor está falando aqui.
O Senhor está falando aqui, louvado seja Deus, agradecido. Então, ele está dizendo, louvado seja Deus, que o que? Não fale engano. Gente, eu não tô nem aí pros fake, né? Porque cada qual vai prestar conta da sua vida. Quero eu não ter fake. Eu que não quero ter fake. Então, as pessoas que têm os seus fake, é problema delas. Quem vai prestar conta com Deus é elas, não sou eu. Mas se Deus colocou no meu coração para falar, eu vou falar. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você se perca. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você fique na grande tribulação. Então, se você tem um trabalho aqui que você não usa a tua foto, você não usa o teu nome, mas você pode dizer, eu sou essa, você pode colocar um vídeo aqui, eu não uso minha foto e meu nome, mas eu estou me apresentando quem eu sou para fazer esse trabalho na plataforma. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Mesmo que você não use tua foto, que você não use o teu nome, mas vai ter lá um vídeo você se apresentando. Gente, eu não uso minha foto, não uso meu nome, mas esse sou a pessoa que estou nesse trabalho. Então aí você agrada a Deus. Porque as pessoas vão lá ver no teu vídeo quem você é. Que você apenas está usando aquela foto porque não quer mostrar a tua foto. Porque você está usando aquele nome porque é o teu nome de trabalho. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tá entendendo? E o Senhor está falando aqui. Louvado seja Deus engrandecido, dos lábios que falam engano. E ele fala mais, apartem-se do mal. Ele está dizendo para nós nos apartar do mal, se afastar do mal. Olha só, gente, o Senhor, ele fala, aparta-se do mal, te afasta do mal. Ele diz mais, e faça o bem, busque a paz e siga. Nós é que temos que buscar a paz e seguir a paz. Quem é a paz, gente? Você sabe quem é a paz? Você sabe o que é a paz? A paz é Jesus. Nós não encontramos paz se não for em Jesus. Nós só encontramos paz em Jesus, gente. Em Jesus. Então ele está dizendo aqui, busca a paz, busca Cristo e siga. Siga Cristo. Siga Cristo. Siga a paz. Porque Jesus é a paz. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele fala que aparta-se do mal, sai dessa prática do mal, sai dessas pessoas que fazem o mal, sai de perto. Aparta-se dessas pessoas que estão no mal, na prática do mal, na mentira. Aparta-se das pessoas que estão no vício, que estão nessas práticas que você sabe que te contamina, que te prende a elas. Se esforça, se força. Se for preciso, muda de cidade. Se for preciso, vai para uma casa de recuperação. Se afasta do mal, faze o bem e busca a paz e siga. Busque a Jesus, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Olha aqui só, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, o que acontece? Você está aqui orando, você está buscando a Deus, você está fazendo bem, você está orando pelos teus inimigos, você está procurando viver a palavra de Deus, então os olhos do Senhor estão sobre você, os olhos do Senhor estão sobre nós, louvado seja Deus, e os seus ouvidos. Os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações. Mas o que ele faz? Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem maldade. Então o Senhor não é a favor de quem faz maldade. O Senhor não é a favor daquele que vive na prática da mentira. Gente, a mentira é uma maldade tão grande. A mentira destrói casamento, a mentira destrói relacionamento, a mentira destrói amizade, a mentira destrói a tua comunhão com Deus. A tua comunhão com Deus. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O Senhor está dizendo muito bem claro aqui que Ele é contra os que fazem a maldade. E a mentira é uma das grandes maldades. Por causa da mentira, casais já foram destruídos. Ah, meu Deus, por causa da mentira.
amizades foram destruídas. Por causa de mentira, pessoas foram presas por causa de mentira, de calúnias. Lembra lá que mentiram contra Daniel? E Daniel foi colocado na cova dos leões? Pois é, tá entendendo? A mentira é um grande mal, gente. É um grande mal. O que mais a gente vê são pessoas mentindo para nós. Tem um marido mentindo para a esposa, líderes mentindo, né? Governantes mentindo, mentindo para o povo, mentindo para a humanidade. Então isso é um grande mal e faz muito mal, né? E ele diz bem assim: e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Ele faz uma pergunta: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Então, gente, se você está sofrendo, se você está padecendo por causa da justiça, por causa da verdade, o Senhor está dizendo que você é bem-aventurado. Olha só, tem pessoas que sofrem por quê? Porque falam a verdade. Tem pessoas que sofrem porque vivem a verdade. Tem pessoas que sofrem porque querem andar na verdade. Mas ele está dizendo aqui que essas pessoas, elas são bem-aventuradas. Bem-aventuradas. Deus não é contra os verdadeiros. Deus é contra os mentirosos. Deus é contra aqueles que fazem a maldade. Ele disse: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Gente, o que mais a gente tem visto são pessoas padecendo por amor à verdade, por amor à justiça, por amor à palavra de Deus. O que mais a gente tem visto são pessoas sofrendo por causa da verdade, por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Mas ele está dizendo que nós estamos sofrendo, mas nós somos bem-aventurados. Olha só, é um sofrimento que traz bem-aventurança para a nossa vida. É um sofrimento que traz salvação para a nossa vida. É um sofrimento que traz o reino de Deus para a nossa vida. Se você olhar para Jesus, Jesus sofreu por nós. Jesus sofreu nesse mundo. Jesus sofreu nessa terra. Jesus carregou a cruz que não era dele, era minha e era sua. Jesus, ele padeceu. Ele padeceu por nós. Então ele está dizendo agora para nós, se nós padecer, né, por amor da verdade, da justiça, a justiça é a verdade, por amor da verdade, no que nós somos? Somos bem-aventurados. Por isso que nós temos que amar a verdade. Por isso que o Senhor estava falando de fake, né? Porque pessoas que estão vivendo nesses fake, eles estão na prática da maldade, eles estão enganando os outros, entrando na live dos outros como fake. Estão entrando na live dos outros para observar, estão entrando na live dos outros como um fake para enganar mulheres, para enganar a sua esposa, para enganar o seu esposo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Interessante que hoje Deus veio bater nessa taleca do fake. Sabe por quê? Porque Ele não quer que tu perca o grande arrebatamento. Por isso que hoje o Senhor veio falar nisso. Eu fico olhando, né? Meu pensamento nem é disso, gente. Como eu digo, não estou preocupada com as pessoas que fazem fake. É problema delas, não é meu. Mas o Senhor está preocupado com essas pessoas. O Senhor está preocupado com essas pessoas que vivem mentiras. Que até pregam a verdade, mas vivem mentiras, né? Então o Senhor está preocupado, o Senhor está alertando. O Senhor está aqui falando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e diz mais: e não tem mais com medo deles, nem vos turbeis. Interessante, né? Ele diz para nós não ter medo deles e não vos turbeis, não fiquem perturbados com essas pessoas que vivem na prática da maldade. O Senhor está dizendo para nós, não tenha medo, porque Deus é contigo. Por isso que ele diz, não tenha medo. Não tenha medo, vocês estão padecendo por causa do meu nome, vocês estão padecendo por causa do meu evangelho, mas eu sou com vocês. Eu não sou com eles, eu sou com vocês. Ele disse aqui bem claro que ele é com o justo. Ele não é com o injusto, ele é com os da verdade. Ele não é com os mentirosos. Porque se Deus fosse com os mentirosos, gente, ele não poderia ser com os verdadeiros.
Então há dois caminhos, ou o caminho da verdade ou o caminho da mentira, ou o caminho, ou a porta estreita ou a porta larga. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não existe você servir a Deus e servir a mentira. Não existe você servir a Deus, eu servir a Deus e ter práticas que não é da verdade, e ter práticas que não é da palavra de Deus, e ter práticas que não é do ensinamento de Deus. Não somos perfeitos, mas nós temos que ser praticante da verdade. Nós temos que ser praticante da palavra de Deus. E antes ele fala, o que ele fala? Antes, santificai a Cristo. Então, esteja separado para Cristo. Como o Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, nós temos que estar preparados para falar com mansidão do nosso Deus, para falar para essas pessoas que nos perguntam sobre o nosso Deus, sobre a nossa fé. Nós temos que falar não com contendas, com briga, com intrigas, mas com mansidão, ele ensina. E não é você falar para a pessoa, colocando para a pessoa que nós somos os certos, mas mostrar para a pessoa que a palavra de Deus é a certa, é o caminho, é a verdade, é a vida. E ele vem e fala, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Né, gente? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é muito maravilhoso. Então, o que acontece? Você pratica a verdade, você fica falando na verdade, você está se esforçando para viver a verdade. O que vai acontecer? As pessoas que falam mal de você, elas vão ficar confundidas. Porque também, olha só, porque melhor é que padeceis. Deixa eu ver onde que tá. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Olha só, tá entendendo? Então, a tua prática, a nossa prática da palavra, a nossa prática em Cristo vai fazer pessoas ficarem confundidas. Confundidas por quê? Porque elas não vão te pegar na mentira. Elas vão falar de você, elas vão tramar contra você, mas você vai permanecer na verdade. E ele vai e continua falando, porque melhor é que padeceis fazendo bem. Coisa difícil, né, gente? Quem é que quer sofrer por causa de fazer o bem? Se você faz o bem, você está querendo o quê? Você está querendo receber o bem, você está querendo viver a alegria, não é verdade? Você não está querendo sofrer porque você faz o bem. Quem é que quer fazer o bem e sofrer? Olha só, gente. Só que ele está nos ensinando aqui que nós estamos sofrendo por fazer o bem. E ele diz aqui porque é melhor que padeçais fazendo o bem. Se a vontade de Deus assim o quer. Então quer dizer que Deus ele pode não querer que a gente sofra fazendo bem. Nem todos sofrem fazendo bem, entendeu? Então, se Deus quiser que a gente sofra fazendo bem, nós vamos passar por isso. Ele fala, porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então, interessante, né, gente? Que há um sofrimento para aqueles que fazem o bem e há o sofrimento também para aqueles que fazem o mal. Só que qual é a diferença? Aquele que sofre por fazer o bem, ele é bem-aventurado, porque ele está sofrendo por fazer o bem. Oh, Jesus amado! Mas tem aqueles que sofrem também, mas por fazer o mal. Olha a diferença. Sabe qual é essa diferença? É no reino de Deus. Sabe qual é essa diferença? Que você vai ser salvo sofrendo por fazer o bem. Mas aqueles que estão sofrendo por fazer o mal, eles podem perder a salvação deles se eles não entregarem a sua vida para Jesus. Então, gente, é muito simples. Os que fazem o bem sofrem. E os que fazem o mal também sofrem.
Não é porque você entregou tua vida para Jesus que você não vai sofrer. Nós entregamos nossa vida para Jesus, mas nós estamos sofrendo. Eu quero ver quem é que não está sofrendo. Só aquele que não incomoda o inferno, né? Aquele que não incomoda o inferno não sofre, não é perseguido. Mas aquele que está incomodando o inferno, ele está sofrendo. Ele está sofrendo por fazer o bem, por viver a verdade, por viver a palavra. Então, o que acontece? Pessoas que fazem o bem sofrem e pessoas que fazem o mal também sofrem. Só que há uma diferença. Você sofrer porque está fazendo o bem. Aos olhos do Senhor você é bem-aventurado. Deus é contigo. E aqueles que estão sofrendo por fazer o mal, o Senhor até coloca o seu rosto contra eles. Tremendo, né, gente? Dá para entender por causa do nosso sofrimento? Dá para entender se você, mas eu oro, mas eu prego, mas eu me afasto do mal, mas eu procuro fazer o bem e estou sofrendo. Ele está falando aqui, tu está sofrendo, mas é porque tu está fazendo o bem, porque tu está na verdade, porque tu está levando a minha palavra, porque tu está praticando a minha palavra. Então fica tranquila que tu está sofrendo, mas tu és bem-aventurado. Agora a diferença daqueles que estão sofrendo porque estão fazendo mal. Porque tem umas pessoas que acham que ter uma vida com Deus é só viver no bem bom, é só viver alegrias. Não, ele é bem claro que ele é bem claro quando ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele foi muito claro, ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse para o quê? Para nós ter ânimo. E esse ânimo só Jesus que dá. Esse ânimo, só essa paz, esse ânimo só Jesus que nos dá, gente. Então estamos entendendo que aqueles que fazem o bem sofrem e aqueles que fazem o mal também sofrem. Eu creio que essa palavra aqui falou com muitos que estão aqui, que estão sofrendo porque fazem o bem. Mas o importante não é, louvado seja Deus, é como nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo por fazer o bem e somos bem-aventurados, ou nós estamos sofrendo por fazer o mal e o Senhor é contra nós? E o Senhor não ouve nossas orações. Então, se você está sofrendo por fazer o bem, Deus ouve tua oração. É isso que ele falou aqui, né? E você é bem-aventurado. Tá entendendo, gente? Interessante, né? Que a mulher que entrou aqui dizendo que 26 anos é infeliz. Acho que ela não ficou para a palavra. Se ela tivesse ficado para a palavra, ela ia ver que, né, até fazendo bem a gente sofre, mas Deus é conosco. Se ela chegou aqui e disse, né, que 26 anos ela estava sofrendo. Eu nem sabia, gente. Eu nem lembrava. Eu li a mensagem antes de começar a live, mas eu nem lembrava dessa passagem aqui, desse versículo. E se ela tivesse aqui, ela ia entender. Ela ia entender, né, que ela disse que 26 anos não sabe o que é ser feliz. Eu até falei que nesse mundo ninguém é feliz. Ninguém. Por quê? Porque se passamos por aflições, passamos por sofrimento, mas nesse mundo que estamos, nós somos bem-aventurados. Se nós estamos sofrendo por causa do bem, por causa da verdade, e não por causa do mal, né? Olha, tá vendo aí, gente? Aprenderam? Você aí que diz, eu só sofro. Mas você está sofrendo porque você faz o bem ou porque você faz o mal? Todos sofrem. Os que fazem mal e os que fazem bem. Só que a diferença é que os que sofrem fazendo bem são bem-aventurados para Deus. Mas aqueles que sofrem fazendo mal, o Senhor é contra eles. O Senhor é contra as pessoas que fazem a maldade. É aqui que ele estava ensinando isso. Vamos continuando aqui. Porque também Cristo padeceu. Cristo sofreu, gente. Eu estava conversando com o pastor, eu estava dizendo, pastor, tudo que eu estou passando, sempre eu coloquei isso no meu coração. Não se compara ao que Jesus sofreu por mim. Porque também Cristo padeceu, Cristo sofreu. Cristo teve uma vida de sofrimento, gente. Você acha que Cristo teve uma vida de bebom, é?
Você acha que Cristo teve uma vida de prosperidade na terra? Você acha que Cristo teve uma vida de luxúria na terra? Mostra na Bíblia onde foi que Jesus teve uma vida de luxo. Me mostra na Bíblia. Jesus vivia nos pecadores, Jesus vivia repartindo pão, Jesus vivia ajudando os enfermos, Jesus vivia com os doentes, Jesus vivia, louvado, sofrendo por aqueles que não pregavam a verdade, por aqueles que eram contra ele, que não receberam. Jesus padeceu, e quem somos nós para não padecer se nós estamos seguindo as pisaduras de Cristo? Louvado seja Deus, engrandecido. Às vezes as pessoas querem ser melhor do que Cristo. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso sofrer. Não, eu tenho Jesus na minha vida, sofrer jamais. Eu tenho que ser cabeça. E Cristo, que era a cabeça, carregou foi uma cruz. Né? Não tem gente que diz assim, eu sou cabeça. Sou cabeça, não posso passar por isso, não. Eu tenho que ter o melhor emprego, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter as melhores roupas, eu tenho que comer do bom e do melhor, porque eu sou cabeça, meu querido, minha querida. Jesus, como cabeça, foi para a cruz. Jesus, como a cabeça, não tinha onde repousar a cabeça. Jesus, como cabeça, repartia o pão, repartia o alimento, comia bem pouquinho, bem pouquinho. Ele era a cabeça na terra. Mas padeceu. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele pega e fala aqui, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Quem eram os injustos? Nós. Porque tem gente que é triste, porque não tem uma casa luxuosa, porque tem gente que está sofrendo porque não tem um banquete na sua mesa, porque tem gente que está sofrendo por coisas que não deveria estar sofrendo, mas estão sofrendo, porque estão dizendo, eu sou cabeça, eu tenho que ganhar milhões, eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter um carro bom, eu tenho que ter tudo bom, porque eu sou cabeça. E esse cabeça aqui, ele carregou foi os pecados. Ele, como justo, carregou os pecados dos injustos. Se ele era o cabeça, por que ele passou por isso? Se ele era o cabeça aqui na terra, por que ele sofreu por pecadores? Dá para entender? Dá para entender, louvado seja Deus, engrandecido, que nessa terra é uma terra de aflições. É uma terra de sofrimento, não adianta. Um dia tu tá chorando, outro dia tu tá sorrindo. Tu estás dando glória a Deus, outro dia tu tá pedindo misericórdia de Deus. Não é não? É isso que nós estamos vivendo num mundo de aflições, mas o Senhor Jesus disse para nós ter bom ânimo, porque essas aflições estão nos salvando, porque essas aflições Deus é conosco, nessas aflições nós somos bem-aventurados, então não coloca na tua cabeça que tem alguém mais feliz do que você. Não coloca isso na tua cabeça, não. Não coloca na tua cabeça que você é infeliz. Não coloca isso na tua cabeça. Nós não somos infelizes. Nós não somos infelizes. Nós não somos. Ao menos que você não tenha Jesus na tua vida. Se você não tem Jesus na tua vida, você é infeliz. Mas aquele que tem Jesus na sua vida, ele é bem-aventurado. Ele não é infeliz. Ele entende que o sofrimento dele é por causa de quê? De amor a Cristo. É por causa da palavra de Deus, é por causa de fazer o bem, é por causa de praticar a verdade. É um sofrimento, louvado seja Deus, para a glória de Deus, para o nome de Deus ser glorificado. Por quê? Porque Jesus, presta atenção, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Você não está padecendo por algum injusto? Você não está sofrendo por causa de pessoas injustas? Fala aí para mim. Tenho certeza que tá. Você está sofrendo por causa de amizades injustas? Você está sofrendo por causa do teu marido injusto? Às vezes você está sofrendo por causa da tua mulher injusta. Às vezes tu está sofrendo por causa dos teus filhos injusto. Às vezes tu está sofrendo por causa do teu chefe injusto. Vem dizer que você não tem sofrido por causa de algum injusto. E Jesus, que era justo, ele sofreu por causa dos injustos, que somos nós. Tá entendendo?
Nós temos que entender, gente, que o sofrimento que nós vivemos na nossa vida por causa de pessoas injustas, o sofrimento que nós sofremos na nossa vida por causa da palavra de Deus, por causa de amar a verdade, por causa de você fazer o bem, você também sofre. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A nossa recompensa, gente, só é no céu. A nossa recompensa só é no céu. O nosso descanso é no céu. O nosso galardão é no céu. A nossa vitória está em Cristo Jesus, no reino de Deus. O que Deus tem para nós é maior e é melhor. Louvado seja Deus agora. Nós ainda estamos nesse mundo de aflições, mas nós somos bem-aventurados. É essa a diferença. É a diferença de sofrer com Cristo, sofrer pelo bem, e de sofrer fazendo mal, de sofrer praticando mal. Deus é maravilhoso, né, gente? Meu Jesus amado. Deus é maravilhoso. Ele tem resposta para tudo. Deus tem resposta para tudo, né? Eu amo esse Deus. Oh, Jesus amado, obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Senhor. E ele pega e diz: pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no espírito. Então, o que o Senhor quer de nós? A verdade. A verdade, sempre a verdade. É você, irmã, eu sou assim, mas seja verdadeira. Irmã, eu sou falha, mas seja verdadeiro. Quantas vezes, ontem mesmo eu estava dizendo para o pastor, eu sou falha. Eu errei por não calar. Eu errei por confiar demais, né? Eu errei acreditando que todos são do bem e não são. Tem aqueles que são do bem, tem aqueles que são da maldade. Às vezes você erra por confiar demais nas pessoas, gente. Você erra porque você dá crédito a alguém que não merece crédito. E a gente tem que dar crédito às pessoas do bem, não às pessoas do mal. Porque as pessoas do mal, nem Deus ouve suas orações. Nem Deus ouve suas orações. Isso, às vezes, nós, como seres humanos, nós erramos muito com isso. Por quê? Porque Deus, ele sabe quem é do bem, ele sabe quem é do mal. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Deus sabe quem quer ele e quem não quer. Deus sabe quem quer viver na verdade e quem não quer viver na verdade. E às vezes você quer ganhar todo mundo para Jesus, mas nem todos querem ser ganho. Nem todos querem entregar sua vida para Jesus, e você vai lá, né? Ah, não, eu vou ser a boazinha com essa pessoa e vou fazer minha parte de evangelismo. Mas, gente, Deus é muito claro. Deus é muito claro, ele sabe quem é o coração de pedra. O coração de pedra, você fala de Deus. O coração de pedra, você pode amar essa pessoa. O coração de pedra, você pode orar por essa pessoa, mas ela vai continuar coração de pedra. O único que pode quebrar um coração de pedra é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele que quebra o coração de pedra. Ele que quebra o coração de pedra e faz um coração de carne. Então tem pessoas que você pode evangelizar, você pode dar amor, você pode falar de Deus, você pode fazer tudo quanto for de bondade. E essa pessoa não muda. Não muda. Por quê? Porque o coração é duro. Lembra lá de Faraó, se o coração dele mudou? O coração do Faraó não mudou, gente. Mudou? Vem dizer para mim que o coração de Faraó mudou. O coração de Faraó não mudou. Ele continuou lá perseguindo o povo de Deus. Ele continuou lá. Quando ele libertou o povo de Deus, que disse para Moisés que aconteceu, né, a morte dos primogênitos, o que foi que aconteceu? Depois que ele libertou o povo, ele foi atrás do povo de novo. Coração duro, duro. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na carne e pregou os espíritos em prisão, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes
quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8. Olha só, nós estamos no tempo de Noé. A Bíblia fala que os últimos tempos seria como o tempo de Noé. Estaríamos pregando a palavra e as pessoas não estão nem aí para a palavra. Estão nem aí. Querem ficar nas suas maldades, querem ficar nas suas mentiras. Nas suas mentiras e nas suas maldades. E aí, naquele tempo de Noé, só escapou 8, hein? Só escapou 8. Ele fala aqui, 8 almas se salvaram pelas águas. 8 almas, gente. Noé pregou para todos. Noé pregou para todo aquele povo. Olha só, e só 8 almas teram ouvido a voz de Deus, porque Noé na terra representava a voz de Deus. Noé na terra representava o Salvador. Noé na terra representava o libertador, que iria libertar aquelas vidas do quê? Da morte. Mas o que foi que fizeram? Não deram ouvido a Noé. E é isso que hoje fazem, não dão ouvido à verdade. Não dão ouvido. E naquele tempo só 8 pessoas, só 8 almas se salvaram pelas águas. E também como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Consciência, mente de Cristo. Pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subindo ao céu, havendo-se sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Esse foi o nosso Jesus. Esse foi o nosso Jesus que sofreu e nós estamos sofrendo. Não adianta, eu não vou dizer para você, eu sou cristã e não sofro. Eu estarei mentindo. Porque o verdadeiro cristão que não padece, que não sofre, está longe de ser cristão. Agora, você quer saber se você está em Cristo? É porque tu está sofrendo pelo bem, pela verdade, pela palavra. Tu está sendo abandonado porque tu prega a verdade. Tu está sendo desprezado porque tu prega a verdade. Tu está sendo caluniado porque tu fala a verdade. Você está sendo essa pessoa rejeitada pela sociedade. Por quê? Porque tu segue a Cristo, porque tu serve a Cristo. Nós estamos sendo odiados. Quantas pessoas estão perdendo a vida? Eu acompanho muito a igreja perseguida. Eu acompanho muito os cristãos que sofrem, que morrem por causa do evangelho de Cristo. Os países a qual estão vivendo essa grande perseguição, esse grande sofrimento pela verdade, né? Esse grande sofrimento que nós sofremos. Por isso, a gente vê pessoas querendo colocar na tua cabeça para te ser feliz nesse mundo de aflições. Jesus não prometeu felicidade nesse mundo para nós. Jesus não prometeu felicidade nesse mundo para nós. Pelo contrário, ele foi muito claro que nós iríamos sofrer, que nós iríamos padecer, que nós iríamos viver aflições por causa do nome dele, nós iríamos ser odiados. O problema é que vocês não estudam a Bíblia e colocam na tua cabeça que você vai viver felicidade aqui nesse mundo. Não vive, gente, não vive. Não adianta que não vive. Nós que seguimos a Cristo, nós vivemos sofrimento por fazer o bem, por servir a Jesus, por seguir a Jesus, por falar de Jesus, por falar da palavra. Nós somos odiados, nós somos perseguidos, nós somos rejeitados, nós somos desprezados. Porque o próprio Jesus, ele foi desprezado, ele foi rejeitado. Louvado seja Deus, mas ele foi a pedra angular.
Mas ele é aquele, louvado seja Deus, que venceu a morte, e ele é aquele que reina para todo sempre. Louvado seja Deus, engrandecido, essa palavra é muito maravilhosa, foi muito maravilhosa. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Então preste atenção. Vamos encerrar com esse versículo aqui, que o Senhor brandou no meu coração. 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 12. Porque os olhos do Senhor, os olhos de Deus, os olhos do Espírito Santo, estão sobre o justo, estão sobre aqueles que vivem a verdade, que estão na verdade, que praticam a verdade. Presta bem atenção, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. O Senhor é contra os que fazem o mal. Então, ele disse aqui que uns sofrem por fazer o bem e outros estão sofrendo por fazer o mal. Então, você que tem sofrido, coloca no teu coração que é porque você segue a Cristo. Mas tem pessoas que estão sofrendo por causa das suas maldades. É uma diferença de sofrermos por causa de Cristo e o de sofrermos por causa da nossa maldade. É uma grande diferença. E Deus ouve a oração, louvado seja Deus, engrandecido daquele que vive na verdade. Deus é maravilhoso, né, gente? Essa foi a palavra.